Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui no canal Direito na Real e hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho recebido muitas perguntas, né? Existe qualidade de vida em Portugal? Vocês vivem em qualidade, né? Será? Não sei. Mas antes de vocês saberem isso ou não, já deixa seu like, compartilha com os amiguinhos e vamos nessa. Pessoal, qualidade de vida, né? Muita gente pergunta assim, Renan, você tinha uma vida estável no Brasil, você tinha um emprego, né? Você tinha uma casa, você tinha um carro, você tinha a sua família perto de você, e por que que você saiu do Brasil, né? Por que que vocês pegaram e foram tentar uma nova vida num lugar tão distante, tão longe, né, da família? Por quê? E eu vou contar para vocês. Por alguns motivos, né? Eu tinha sim um bom emprego, né? Nunca, não era emprego, né? Eu tinha um bom trabalho, né? Eu sou advogado há muito tempo, tinha minha carteira de cliente bem grande, né? Tinha bastante cliente, né? Tenho certeza que se eu retornar para o Brasil vou continuar com esses projetos que eu tinha, mas não foi por falta de trabalho, não foi por falta de condições, né? Porque eu tinha uma boa casa no Brasil, eu tinha um carro do ano, né? Sempre assim, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de, como que eu posso dizer para vocês, de condição de vida, não. A gente tinha assim uma vida estável, tínhamos nossas coisas, tínhamos um patamar de vida até que consideravelmente bom e alto, né? Morávamos num bairro muito bom de São Paulo, nosso escritório também num bairro muito bom de São Paulo, e decidimos do dia para a noite vir para Portugal. Não foi isso que aconteceu. Aos poucos, né, no decorrer da nossa vida, a gente vai pesando algumas coisas, vamos pesando o que é mais importante para a gente, o que é melhor para a gente, né, o que realmente importa para a gente. Né? E chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que ponderar o que era melhor, né? Continuar do jeito que eu estava, né? Continuar na minha zona de conforto, porque eu estava bem confortável, atuava com os maiores advogados do Brasil, então assim, tínhamos uma banca bem elitista, bem bacana, não era por falta de trabalho, tá? Foi por qualidade de vida, né? Então começamos as pesquisas e Portugal, não tem por que mentir, foi um país que logo de cara me deixou com um brilho nos olhos. Por quê? Pela facilidade da língua. Eu não falo inglês, não falo francês, nem alemão, não falo espanhol, também não falo russo, o chinês também não falo, né? Então, nessa daí que você pensou, eu também não falo. Não, e também não escrevo nenhuma dessas, não entendo e não tenho nenhum nada. Vamos mudar de assunto porque esse é um tema que eu não domino nenhum. Então, o português, por mais que eu saiba que era um português diferente, né, foi uma coisa que me abrilhantou, né, me encantou. Eu vou para um outro país, uma outra cultura, numa outra nação, no outro lado do mundo, né, e consigo me comunicar, né? Outra coisa que muito pesou na balança, eu consigo fazer o que eu mais gosto, que é ser advogado, né? Então eu vim para Portugal por quê? Eu conseguia falar português, né? Não que eu não quisesse falar as outras línguas, não, é uma dificuldade que eu tinha, já estou tratando disso. E conseguia advogar. Ah, mas só por causa disso? Não. Por que Portugal? Nas pesquisas que eu fiz, junto com a DAI, a gente descobriu que a qualidade de vida em Portugal é surpreendentemente acima da média, né? Hoje o povo português vive entre a terceira a décima, depende da pesquisa, em qualidade de vida no mundo, tá? Então dizem, a última pesquisa que eu vi é que era a terceira nação que se melhor vive. E realmente é verdade? Realmente é verdade, né? Em Portugal nós temos escolas públicas. Ai, Renan, tem que pagar acho que 25 euros por mês. Tem. Dependendo do escalão que você tá, é isso que você vai pagar. Mas de qualidade. O meu filho acabou de chegar da escola, o pequenininho a gente não conseguiu vaga, mas a gente vai fazer outro vídeo sobre isso, né? Onde ele tem inglês, onde ele tem uma matemática super avançada, onde ele tem educação física.
artes, teatro, tá? Agora me fugiu o tema, o nome, né? O meu sobrinho está aqui também em Portugal, tem uma educação primorosa, né? No Brasil, ambos estudavam em escola particular. Eu não vou falar para você que deixa a desejar em nada, não deixa a desejar em nada, tá? A educação aqui é surpreendente e pública. Quem paga, por que que se paga, né? Porque as crianças comem na escola, as crianças lancham na escola, as crianças tomam lanche da manhã, almoçam e lanche da tarde na escola. E não é porcaria, não, é as coisas que tem no mercado. As coisas que eu compro na minha casa, meu filho come na escola, pagando de 25 a não sei quanto, a menos, né? Vai baixando de acordo com o seu escalão. Então, a educação foi um ponto muito forte que trouxe-nos para cá. A saúde, tá? Quem já precisou usar o SUS ou um hospital particular conveniado, né, no Brasil, sabe que a saúde do Brasil, infelizmente, né, é precária. Simples, né? Para quem não sabe, não sei se a gente já falou aqui, o Matheus, ele tinha um problema, né? Ele teve no Brasil que fazer alguns exames e a gente não conseguiu nem pagando para fazer os exames. Não era por falta de dinheiro, tá, pessoal? Era por falta de condição de pessoal técnico ou de pessoas humanizadas, né? Fomos em hospitais particulares e não conseguimos realizar o exame, né? Então tivemos que até elaborar uma demanda judicial para conseguir um exame, que eu vou contar uma coisa para vocês. Nós chegamos aqui sem o médico de família, tá? Nós não tínhamos médico de família. Deus nos abençoou tão grandemente que uma médica em Matosinhos fez a requisição para o Pedro Hispano. Nós caímos na mão de duas excelentes médicas, tudo público, tá? Duas excelentes médicas fizeram todos os exames no Matheus. Aqueles exames impossíveis no Brasil foi feito aqui com a maior primosia, com o maior carinho, com o maior com amor, né? Não tem outra palavra para dizer. E conseguimos saber o que tinha, o que não tinha, né? Graças a Deus o Matheus está curado, tem que continuar com a medicação, porque era uma medicação muito forte, não dá para interromper, né? Mas ele não tem mais nada e assim, a gente recebeu um tratamento aqui com amor, né? Não tem, posso falar o que vocês quiserem ouvir, mas é amor, porque as pessoas te tratam com carinho. Tem, Renan, mas eu fui... Tem gente que dorme de calça jeans, tem gente que não gosta de gente, tem gente que não sei, né? Mas graças a Deus, né? A gente vem sendo muito bem tratado. Temos carro? Temos. Assim, vou contar uma coisa pra vocês. Aqui, a gente chega aqui e a gente quer comprar carro caro, quer comprar carro importado, né? Quer comprar carro europeu, quer comprar os top de gama, por quê? Porque a gente está acostumado no Brasil que não tem estrada, que não tem segurança, que não tem isso, que não tem aquilo. Então, assim, aqui qualquer carro, se o seu carro for 90, né, um dos primeiros modelos, ou o último, ele vai andar igualmente nas estradas, porque as estradas aqui são excelentes. Segurança. Eu vi uma viatura, não vou falar para vocês que não tem, tá, gente? Tem. Hoje eu abri a notícia, né, na SIC, lá no Google, que vem as notícias para mim, e um pessoal bateu numa senhora de 46 anos para tentar furtar num bairro próximo aqui, numa freguesia próxima aqui. Teve essa notícia. Então, assim, existe, mas em proporções muito menores, né? Porque aqui, se você cometer, você vai ser localizado e você vai pagar, né? Não vão te tirar da cadeia simplesmente porque você tem um bom advogado, ou não, a lei você vai para cadeia. Você vai pagar a sua fiança, não vai ter fuga, né? Por quê? Não tem uma demanda também gigantesca que nem temos em outros lugares, né? Então a segurança também foi uma coisa que, né, pesou muito pra gente. A gente eu cheguei a um ponto no Brasil de escutar uma buzina de moto e ficar com medo de saber se era a minha vez de ser assaltado, se não era. Então, assim, esse contexto, como que eu posso explicar para vocês? Esse aglomerado de coisas, né, fez a gente pensar em vir para Portugal, né? Só que era tudo uma ficção, né? Era tudo assim, sabemos porque vimos no YouTube, sabemos porque vimos no texto fulano de tal, sabemos. E quando você chega aqui,
que você vai passear, você vai turistar, que você pega a sua família e vai num parque e vê que é possível seu filho brincar, seu filho isso, que você pode deixar o seu filho ir comprar pão na pastelaria sozinho, né? Que você consegue ir numa ponte, tirar foto com o meu iPhone ou com uma câmera e você vê milhares de pessoas todos os dias fazendo isso, né? E todo mundo feliz, que você vai levantar um dinheiro na caixa eletrônico do lado de fora, na rua, e se você deixar o seu dinheiro no caixa por 3, 4 segundos, a máquina vai gritar, favor levantar o dinheiro, né? Ou seja, não tem portas blindadas, não tem porta giratória, assim, não tem câmeras. Se algum espertinho quiser roubar, ele vai ser achado, vai ser localizado em tempo real, né? Em tempo real. Então, assim, você tem a segurança, você tem o conforto, você tem qualidade de vida, né? Aí me perguntam, vocês só falam coisas boas. Gente, tem muita gente para falar coisa ruim, né? Eu tenho que falar o que eu vivo, né? Existe pontos, existe, nenhum lugar no mundo é perfeito. Se fosse perfeito, estaríamos mortos e estaríamos no paraíso, né? Pelo menos é a minha crença. Cada um crê no que quer, né? Se fosse perfeito, maravilhoso, eu estaria com Deus, né? Já estaria na glória, graças a Deus, né? Mas é um país entre os melhores, né? É um país que sim, eu tenho qualidade de vida de estar aqui, sim, eu tenho conforto. Se vocês verem a altura do meu muro, na minha casa no Brooklyn, eu não conseguia ver a rua de dentro de casa, né? Aqui eu não consigo ver o muro de dentro de casa. Então só para vocês entenderem a diferença. Vocês viram minha barba? Tá coçando, eu não sei tratar com isso. Então, até a barba cresceu, né, aqui em Portugal. Não sei se é água, não sei o que é. Temos qualidade de vida, temos segurança, temos educação, temos saúde, né? É por isso que na maioria dos meus vídeos vocês veem eu falando planejamento, venham, né, com o máximo de possibilidades abertas, né, possível. Não venha tentar, me chamaram até de vendedor de sei lá do que, um pessoal que vende guia, que vende facilidade, começou a hackear o canal, falou o que quis. Não tem importância, né? A minha opinião não muda. Se você está vendo esse vídeo, está em busca de qualidade de vida, né? Sai direitinho, daí tenta vir com visto, tenta vir da forma legal, com um trabalho, com uma empresa aberta, com uma faculdade. Por quê? Porque se você quer utilizar de todo esse sistema, nada mais justo que você esteja inserido no país, né? Porque assim, o país vai te dar isso. Então retribua, né, da melhor forma possível, com a sua dignidade, com o seu respeito para o próximo, né, com respeito na cultura, né? São pessoas diferentes, são pessoas que têm outros costumes. Então o mínimo que a gente está fazendo é o quê? É se acolher e ser acolhido, mas ser inserido nessa nova realidade, nessa nova cultura. Não adianta a gente sair do Brasil, o Brasil não sai da gente. Tá? Então, existem... mas Portugal deixa você se legalizar. Aí deixa. Hoje a lei diz. Há 2 anos atrás não deixava. Você tinha que ficar 6 meses esperando para conseguir fazer uma manifestação de interesse. Pode ser que na próxima eleição mude também, né? Só que o visto existe. Quem está com visto vai ter sempre o direito. Então, vamos vir para cá? Vamos. Você recomenda? Sim. Se você tem a possibilidade de vir para Portugal, venha, né? Não me arrependo nada. Me arrependo de ter vindo antes. Então, assim, existe emprego para muita gente. Tem emprego toda vez que eu vejo um OLX, tem emprego. Toda vez que eu vou no shopping, precisa de atendente. Com cada pessoa que eu converso, tá precisando numa pastelaria, tá precisando em tal lugar. Advogado tá precisando. O Mercadona, propaganda de graça, tá sempre contratando, que ele tá entrando em Portugal. A Auchan também tá contratando. Tem um monte de rede crescendo. Portugal está crescendo. Portugal está precisando de imigrantes, né? De pessoas. Precisa, não só Portugal, França precisa, Itália precisa, Inglaterra precisa, né? Mas precisam de pessoas que venham para agregar. Você quer ter essa qualidade de vida? Venha, né? É o que eu posso te dizer. A gente não pode se limitar. Isso daí é para você, Renan, que é advogado, né? Semana passada eu fiz um vídeo com uma pessoa que está lavando o carro e está aqui vivendo um novo na vida dele, está aqui vivendo algo novo, algo bom, né? Eu conheço milhares de pessoas que estão vindo, que conversam com a gente, de todas as profissões, e estão vindo para quê? Para buscar o melhor para sua família.
Não é um vídeo, venha para Portugal. Não, é assim, eu tenho que passar o que eu vivo. Para mim está ótimo, né? Para mim, eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de pertencer a isso aqui, né? E eu quero mostrar para vocês o quão bom isso é. Né? Não é para você pegar a sua mala, vir correndo, correr para o aeroporto, pegar e falar, o Renan falou, não é isso que eu estou falando, você planeje, né? Pesquise, estude, veja se você se enquadra ao novo, né? Porque uma coisa que muita gente não sabe, eu era advogado numa X área, hoje eu tenho que advogar numa outra área, eu tive que me reinventar. Valeu a pena? Eu acredito que sim. É novo, algo novo. Não continuo atuando na mesma área que eu atuava. Não. É uma nova área que eu tive que estudar, que eu tive que aprender, que eu tive que me dedicar e não me arrependo. Né? É uma coisa assim nova. E eu tenho certeza que se for a vontade do seu coração, você consegue também. Né? Então é isso. Né? Portugal tem qualidade de vida? Tem. Portugal tem emprego? Tem. Portugal tem saúde? Tem. Portugal tem. Então assim, se a gente só falar baralho, você só vai ver baralho. Né? Se a gente se encher de amor e quiser oportunidade, é isso que a gente vai plantar. A gente só planta, a gente só colhe o que a gente planta. Não adianta eu plantar, ser um rabugento, só reclamar da vida e achar que vão bater na minha porta e falar, ô rabugento, nossa, olha, eu tava precisando tanto de um rabugento no tal lugar. Não vai achar, né, gente? Então, bora lá. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa o like, comenta embaixo aí, compartilhe com os amigos. Se não gostou, põe o seu dislike, mas comenta lá, Renan, não gostei por causa disso, né? Todos os comentários, independente de qual comentário, eles estão aí embaixo. Em todos os meus vídeos, os comentários ficam embaixo, tá? Se você mandou me xingando, vai estar lá embaixo, né? Se você mandou um elogio, vai estar também. Eu não apago. A não ser que seja guia, vende tal guia ou alguém que quer se promover a custas de outros canais. Assista o vídeo do meu canal. Automaticamente vou contar para vocês. O YouTube bloqueia, então vai para o spam. Eu não preciso nem me preocupar com isso, tá? Então, gente, muito obrigado, um beijo no coração e que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.